Está começando No Divã. No Divã. Com Diva Pimentel. Com Diva Pimentel. Bom dia a todos. Eu queria agradecer as pessoas que nos apoiam nesse programa, ao Ferreira Leite, ao corpo técnico, aos amigos que acreditaram e aceitaram o convite de fazer parte das entrevistas, aos colegas psicólogos com suas teses, estudos, pesquisas e que sempre buscam entender a psique. Nosso zap é 981381079, podem mandar sugestões, dúvidas, estamos aqui. Faço sempre sugestões de livros, então vamos lá. História das Mulheres no Brasil e História do Amor no Brasil, de Mary Del Priore, da editora Contexto. A Mulher Moderna em Busca da Alma, da June Singer, da editora Paulus. Feminilidade Consciente, da Marion Woodman, também da editora Paulus. Hoje o tema nosso é Mulheres, onde estamos e para onde vamos. Quero, antes de começar, fazer uma referência de uma mulher que rompeu com os paradigmas da psicologia e psiquiatria no nosso país, doutora Anísio da Silveira. Nascida em 1905, faleceu em 1999. Médica psiquiatra, foi aluna do Carl Gustav Jung. Dedicou sua vida à psiquiatria e manifestou-se radicalmente contrária às formas que julgava serem agressivas em tratamentos psiquiátricos de sua época, tais como confinamento em hospitais psiquiátricos, eletrochoques, lobotomia e insulinoterapia, enfrentando a resistência de seus colegas e a discriminação por se tratar de uma mulher e num ambiente exclusivamente masculino. Foi presa em 1939 por ser considerada marxista, ficando 18 meses no cárcere. Nesse período também se encontrava preso Graciliano Ramos, com quem ela se tornou uma de suas personagens no seu livro Memórias do Cárcere. Em 1944, foi integrada ao serviço público e iniciou seu trabalho no Centro Psiquiátrico Nacional Pedro II, no Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro, onde retomou a sua luta contra as técnicas psiquiátricas que considerava agressivas aos pacientes. Mais tarde, em sua homenagem, o centro passa a chamar Instituto Municipal Anísio da Silveira. Em 1952, ela fundou o Museu de Imagens do Inconsciente, no Rio de Janeiro, um centro de estudo e pesquisa destinado à preservação dos trabalhos produzidos nos estúdios de modelagem e pinturas que criou na instituição, valorizando-os como documentos que abriam novas possibilidades para a compreensão mais profunda do universo interior dos esquizofrênicos. Em 1956, Dr. Anísio desenvolveu outro projeto, também revolucionário para a sua época. Criou a Casa das Palmeiras, uma clínica voltada à reabilitação dos antigos pacientes de instituições psiquiátricas. Neste local, os pacientes podiam diariamente expressar sua criatividade, sendo tratados como pacientes externos numa etapa intermediária entre a rotina hospitalar e a reintegração à vida em sociedade. Escreveu vários livros e tem um belo filme em sua homenagem, Nise, O Coração da Loucura. Escreveu Jung, Vida e Obra, A Casa das Palmeiras, O Mundo das Imagens, Cartas a Spinoza e O Gato. Também quero aproveitar para encerrar essa semana de discussão, só a semana, não que a discussão se encerre, da manifestação do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, que publicou um texto, eu vou ler só uma parte, que eu acho muito importante, para a gente entender que o mundo todo está muito questionando essa relação com as mulheres. O ativismo e a defesa de gerações de mulheres estão a dar frutos. Há muitas raparigas matriculadas nas escolas do que no passado. Muitas mulheres têm trabalhado
têm trabalhos remunerados e exercem cargos superiores no setor privado, na academia, na política e em organizações internacionais, incluindo as Nações Unidas. A igualdade de gênero está consagrada em inúmeras leis, mas há ainda práticas nocivas, como a mutilação genital feminina e o casamento infantil. Em alguns lugares passaram a ser proibidas, mas, no entanto, existem ainda sérios obstáculos para resolver os desequilíbrios históricos de poder que servem à base para a discriminação e a exploração da mulher. Com efeito, mais de 1.000 milhões de pessoas em todo o mundo não têm proteção legal contra a violência sexual doméstica. A diferença salarial global entre mulheres e homens é de 23%, chegando a 40% nas áreas rurais. O trabalho não remunerado é feito por muitas mulheres e não é reconhecido. A representação das mulheres nos parlamentos nacionais é, em média, 25% a menos, e nos conselhos de administração da empresa este número ainda é muito mais baixo. Bom, hoje eu estou recebendo a escritora Mari Zambon, que vai nos dar uma imagem de onde estamos e onde vamos chegar com tudo isso, né? O que tem sido feito para melhorar as nossas condições nos relacionamentos de família, trabalho, sociedade, como um todo, e quais as mudanças culturais que estão sendo propostas. Bom dia, Mari. Bom dia, obrigada Vamos lá, né? A luta é grande, né? Mari, quero saber como você chegou aqui, escritora, batalhadora pelos nossos direitos, como você chegou aqui? Eu conheci o feminismo, né, o movimento feminista, quando eu era adolescente ainda. Eu andava com o pessoal do rock, né, as bandas alternativas, e lá em Santos, eu sou de Santos, essa cena alternativa do punk rock, do hardcore é muito forte. E nos anos 90, tinha esse movimento que se chama Riot Girl, que seria mais ou menos das meninas revoltadas. Né? Então, através de shows, de protestos, de fanzines, as mulheres se uniam para combater o machismo dentro da música e para falar sobre os direitos das mulheres, né? Que a gente muitas vezes não conhece, a gente não sabe dos nossos direitos. Então, nos shows, nos fanzines, porque também o meio do rock é muito machista, né? Tem muito machismo. Então, elas começaram a montar bandas só de meninas e tal. E eu até montei bandas e fanzines, e, enfim, né? Depois a gente vai crescendo, né? Vai experimentando na pele esse machismo. E eu acho que depois que eu entrei na universidade, que eu comecei a estudar mais... bom, enfim, estudar, né? De modo geral, assim, mais aprofundada... foi que eu percebi que eu tinha que me engajar mais. Mas eu acho que eu só me assumi mesmo feminista recentemente. Foi uma coisa muito assim... Eu relutei muito em assumir que eu era feminista, porque existe um estigma muito grande ainda. Né? A feminista é a odiadora de homens, a revoltada. A gente quer matar todos os homens. E não é verdade. A gente só quer igualdade, respeito. Sim. Né? E quando eu comecei a escrever mais ativamente também, eu aproveitei esse espaço do meu blog e a minha presença nas mídias sociais para falar um pouco disso, né? Do machismo, dos nossos sentimentos. O que a gente sente estando nessa posição de sempre ser considerada inferior, sempre ser considerada menos, né? Então, foi mais ou menos a minha trajetória, mais ou menos essa. O Mari, conta pra gente um pouquinho a história do feminismo, né? Eu sei que você andou dando uma estudada aí, rememorando um pouco, né, o que é a história do feminismo, né? Então, eu trouxe até uma colinha aqui, porque tem muita... Na verdade, se a gente for mexer mesmo na história da humanidade, como as mulheres já são
oprimidas há muito tempo, antes de Cristo, né? Desde a Grécia Antiga. Sim. Se a gente for fuçar, tem aí movimentos de mulheres lutando contra essa opressão há muitos anos, muitos séculos atrás. Mas, assim, o feminismo que a gente conhece hoje, ele tem as suas origens na Revolução Francesa, né? Que começou com os ideais de igualdade, liberdade, fraternidade. Depois disso, passando pela Revolução Russa, né? Assim, dando um salto na história, né? Revolução Russa, Revolução Industrial, tudo isso, como a mulher estava mais presente nos trabalhos, né? A partir do século XVIII, a mulher começou a estar muito mais presente no meio acadêmico. Certo. Lógico, né? Vamos fazer um parênteses assim, fazer um recorte de classe. As mulheres ricas, as mulheres nobres da elite, porque as pobres não tinham esse acesso, né? Elas só eram trabalhadoras. Mas as mulheres que tinham esse privilégio de estar no ambiente acadêmico começaram a questionar, inclusive, a exploração das mulheres mais pobres, né? E todo esse debate foi, assim, dando origem ao movimento sufragista. Que, aliás, quem puder assistir o filme é maravilhoso. Exatamente, maravilhoso esse filme. Com a Meryl Streep, inclusive, 2015, eu acho. Acho que sim. Tem na Netflix, né? Tem na Netflix, lá um merchandising. E esse movimento sufragista muito tardio, né? Se a gente for pensar, isso foi, deixa eu constar aqui, 1928, que as mulheres conquistaram o direito de voto nos Estados Unidos. Certo. E aqui no Brasil só em 1934. Então, é muito recente, né? E depois desse movimento, existiu, na verdade, se você for pensar assim, nossa, as mulheres conquistaram o direito de voto, que legal. Mas existiu um retrocesso, como se a sociedade pensasse assim, nossa, as mulheres agora já podem votar, elas já estudam, né, as da elite. Então, está tudo bem. E as próprias mulheres, por causa do machismo, de não serem aceitas, as mulheres que lutavam pelos direitos, elas não eram aceitas. Os homens não queriam casar com elas, tinha toda essa questão, né? Então, muitas mulheres acabaram inibidas de se envolver mais nesse movimento e meio que a luta ficou meio estagnada, né? E aí só nos anos 60, com a ebulição ali da luta pelos direitos civis, o movimento negro nos Estados Unidos, os protestos contra a guerra e tudo mais, Woodstock, né? Aquela coisa, o movimento hippie em geral, acho que deu uma chacoalhada na sociedade. E isso ajudou também, né? Lógico que a gente não pode dizer que nesses períodos que não são marcos históricos, não existia luta. Lógico que existia, as mulheres estão sempre lutando, né? Lembro da Nina Simone, Exatamente. A Nina Simone, inclusive, ela foi uma pessoa foi uma mulher que usou a projeção que ela tinha dentro da mídia e do entretenimento para lutar pelos direitos civis, tanto dos negros como das mulheres e principalmente das mulheres negras. Porque as mulheres negras, elas estão, a gente fala que elas estão na base da opressão, assim, elas são as mais oprimidas, né? Então, se a gente for pensar assim nas camadas sociais, a gente tem o homem branco, o homem negro, a mulher branca e a mulher negra. Porque é lógico que o homem negro, em algumas instâncias, é mais oprimido do que a mulher branca, enfim, não é fixo. Mas é a mulher negra que carrega a sociedade nas costas, né? É o trabalho dessas mulheres. Então, elas foram as grandes responsáveis por levar o ativismo dos anos 60, né, que é o feminismo mais ou menos como a gente conhece hoje. É lógico que as demandas hoje ainda existem muitas pautas que não foram resolvidas, né? A maioria, eu diria, mas algumas coisas a gente já conquistou um pouco mais, como
maior presença no mercado de trabalho, né? Como você estava falando aí, as estatísticas que o secretário Ainda a diferença, da ONU... apesar de ser grande, isso eu não entendo muito, entendeu? Apesar de ser grande, a gente ainda acha que é pequena, né? E é pequena, né? É pequena. A questão é essa. Né? A questão é assim, né? Os nossos avanços, perto do que era, a gente já avançou muito. Então, por exemplo, se eu for conversar com a minha avó sobre direitos das mulheres, a visão dela é totalmente diferente, porque ela só estudou até o 4º ano, né? Ela não trabalhou, ela tem a história de vida dela, como de muitas mulheres da idade dela, né, na faixa dos 80 e poucos, 90 anos, foi essa. Elas viveram para a casa e os filhos e não trabalharam. E essa era a realidade. Hoje já é diferente. Então, a visão dela e das mulheres dessas gerações passadas é que a gente já conquistou muito. Imagina, tem mulher presidente, tem mulher, sabe? Em todo lugar que você olha tem mulher. Mas não é assim. A gente tem essa A realidade é outra. Exatamente. A realidade, quer dizer, o que é passado como uma imagem é a realidade das pessoas. Elas não conversam, obviamente, então é completamente diferente. É isso. Exatamente. E até essa semana saiu algumas imagens com estatísticas nas redes sociais falando da presença da mulher no Senado e na Câmara. Isso. E é uma coisa absurda. Eu não vou lembrar exatamente a estatística, mas é coisa assim, no Senado 80% são homens. Inclusive eles decidiram não por 10% dos partidos políticos, mas eles boicotaram a questão das cadeiras, né? Exato. Cadeiras por partido, né? Isso ninguém falou mais nada, né? Todo mundo está quietinho, né? Porque aí colocaria... Porque aí é que a gente tem que entender que, assim, não é interessante, né, para o sistema que a gente tem hoje, não é interessante ter tantas mulheres no poder. Porque as mudanças que a gente quer vão afetar radicalmente a posição de poder dos homens que estão no poder. Então, existe uma resistência muito grande, né? Até na época do movimento sufragistas, os homens, eles apavoravam as mulheres para não participarem. Essas mulheres são do diabo, essas mulheres são comedoras de criancinha. Se as mulheres começarem a usar calças, o que os homens vão vestir? Sabe? Umas coisas assim, que lógico que hoje a gente dá risada. Sim. Né? Mas na época eram questões muito presentes. Era né? tema. E assim, graças a todas essas mulheres que se arriscaram, porque era um risco, né? Sim. Você colocar, até hoje é um risco a Até gente hoje. colocar, dar a cara a tapa, é muito difícil, né? Porque existem as relações, por exemplo, eu sou casada, né? Eu tenho meu pai, meus amigos, homens, que a gente às vezes coloca ali um confrontamento, né? A gente entra em conflito para apontar, olha, isso daqui não tá legal, lógico que nem sempre com essa delicadeza. Ainda tem resistência, né? Ainda tem essa resistência, porque os homens também, eles não percebem, porque é muito naturalizado. Toda a nossa socialização, né, desde a menina, isso aqui é coisa de menina, isso é coisa de menino, homem não pode chorar, homem não pode demonstrar as emoções. Isso é muito nocivo. Isso tudo é muito nocivo. E também em nós, né, está introjetada essa cultura, né? Isso, exatamente. Em nós, né? Nós temos essa cultura introjetada e muitas vezes agimos sem perceber que estamos colaborando e fazendo exatamente o que o sistema espera. Exatamente. A gente acaba reproduzindo esse machismo até por medo, né, de não ser aceita. Né? O que vão pensar se eu falar que eu sou feminista? Isso daí quer que mate todas as crianças, não gosta de criança. A primeira coisa, né? Então, é muito difícil você assumir, né, se posicionar. E essas mulheres, né, assim, só para resumir, fechar aí a história do feminismo, essas mulheres, elas não só se arriscaram assim em termos de serem excluídas socialmente, mas muitas foram presas, muitas foram mortas, silenciadas, né? Sofreram violência dentro de casa. A própria Nina Simone, ela sofreu muita violência. Existem muitas artistas, né, que se pronunciaram depois como feministas e tal, que passaram por violência doméstica.
E um documentário muito legal para assistir, que fala sobre o movimento feminista dos anos 60, 70, que a gente fala que é a segunda onda do feminismo, Tá. se chama She's Beautiful When She's Angry. Ela é linda quando está brava, né? Também tem lá Tá, no né, na Netflix. plataforma. E esse documentário ele aborda bastante a questão dos direitos civis, né? Todo esse movimento que eu mencionei, e é muito legal porque a gente, eu, por exemplo, só fui saber quando eu assisti de toda aquela luta das mulheres, que a gente tem aquela imagem que só queimou um sutiã, não sei o quê. Não. Foi uma coisa muito séria e que teve muito impacto na nossa sociedade. Então, é muito legal a gente ver para saber onde estamos, onde estávamos e o que a gente ainda precisa fazer. E o quanto a violência também é intimidante, né? Puxa, fizeram aquilo com a pessoa, não vou me expressar por medo, né? Exatamente. Como isso também é... né? Mari, qual é a diferença, agora me fale um pouco, do ativismo? O que é o ativismo? Então, você ser ativista ou militante, né? Existe a militância política, né? Eu, particularmente, acho meio difícil separar a vida pessoal do político, mas a atuação política no partido político, em frentes, comissões, em ONGs, isso é você ir numa passeata, você fazer ações mesmo que voltadas para a busca de direitos, fazer uma pressão ali na Câmara, enfim. Isso é ser militante. Mas existe também a militância, por exemplo, como eu faço, que é participando de projetos feministas ou voltados para promover mulheres, como Leia Mulheres. Leia Mulheres. Né? O coletivo Sincronistas de escritoras que a gente montou. Enfim, os meus textos. Sim. Né? E até a forma de se posicionar no mundo. Então, por exemplo, eu vejo um machismo, eu vejo uma atitude machista, eu chamo aquela pessoa que está reproduzindo aquilo e falo, isso é machista. Você, por isso. A gente que se considera assim, ativista, militante, a gente não deixa essas coisas passar, né? Porque a nossa postura no mundo é voltada mais para o coletivo. Então, até essa coisa de se expor e tal, a gente fica com receio às vezes, mas é necessário. Porque se não existirem essas pessoas que vão botar ali, o certo seria todo mundo ser assim, né? Quer dizer, o certo não, né? A minha visão é essa, mas se não existirem pessoas se posicionando... Que denuncie, que exatamente, fale, que mostre, que atue, né? Exatamente. E atuar na sociedade... Não é só... A gente, às vezes, pensa que mas eu não vou largar minha vida para entrar num partido, ou até porque estamos numa situação aí que todo mundo está desacreditado da política. Eu não vou entrar numa ONG porque eu não tenho tempo, mas você pode fazer pequenas ações de ativismo no seu dia a dia. Então, por exemplo, ajudar uma mulher que está passando necessidade. Né? Juntar ali uns amigos, umas amigas, vamos ajudar aquela pessoa, aquela mulher está com uma criança pequena, que não tem como ir para a faculdade, que não tem como estudar, que não tem como pagar as contas, vamos ajudar aquela mulher? Se os grupos começarem a fazer isso, isso já ajuda a pessoa a se levantar, sabe? A sair daquela condição. Às vezes, uma mulher que está sofrendo violência doméstica e não tem para onde ir. Ela não tem para onde ir. Se ela sair daquela casa, quem é que vai acolher ela? Porque o governo não tem estrutura para acolher essas mulheres. Para acolher todas, né? Porque o número é enorme, né? É muita gente. E assim, às vezes a mulher não sai daquela situação porque justamente ela não tem uma rede de apoio. Ela tem pessoas julgando. Porque está com cara porque quer, não estudou porque não quis, e não sei o quê. Então, assim, eu acredito que tão importante quanto o ativismo político e a militância política, que é muito importante para ir lá e pressionar para garantir direitos e tudo mais, é essa militância no dia a dia. Porque é muito... Quer dizer, não é fácil ser militante político, não é, né? Mas não adianta nada isso... você atuar numa frente política ou numa ONG, ou sei lá,
E aí, no seu dia a dia, você não estender a mão para aquela pessoa para aquela mulher que está do seu lado precisando, né? Sim. Então, eu acho que essas pequenas ações são formas da gente ser ativista no dia a dia. E hoje em dia, com a internet Sim, e tal, sim. é muito As mais redes. fácil articular tudo isso, né? Sim. O que acho que dá para a gente falar um pouquinho mais de o que é uma feminista de raiz, que isso é um tema que está na mídia, né? Fulana é feminista de raiz, né? O que é isso, né? Porque a gente parece que precisa ficar dando nome para as coisas, né? Então, né, hoje, voltando ali na história do feminismo, então, na época do movimento dos anos 60, 70, já começou a haver uma diferença. Eu ia falar uma divisão, né? Acho que é uma divisão entre as pautas das mulheres negras, as pautas das mulheres lésbicas, as pautas das mulheres que eram mais, não, isso daí não é tão urgente. Então é o feminismo que a gente fala que é o feminismo mais liberal, que não é atrelado. Mas, assim, a ideologia não é tão carregada do marxismo Tá. ou do comunismo, Tá. que tem ali existe a vertente feminista marxista. Certo? Hoje nós temos feminismos, Tá. porque as mulheres são muito diversas, existem os recortes de classe, São muitas as são reivindicações. muitas as pautas. Então, temos as mulheres trans, temos as mulheres negras, as mulheres, as mães, as mulheres que não querem ser mães, as mulheres que querem o direito ao aborto, algumas não concordam. Então, assim, é muito diverso. O feminismo que se chama radical, que é o feminismo de raiz, ele se atém às pautas principais do feminismo. E até um pouco excludente, né, na questão das mulheres trans e tal, mas eu não vou entrar nisso que é bem polêmico, é outra né? história. Esse feminismo de raiz, ele é a coisa assim, a mulher precisa acabar com o patriarcado. A gente precisa acabar com o patriarcado. Essa é a pauta principal do feminismo de raiz. De acabar com o patriarcado, acabar com os padrões de beleza, acabar com a objetificação da mulher, direito ao aborto, enfim, são essas as pautas principais e mais urgentes. Porque o sistema patriarcal, ele não vai permitir, ele vai até permitir que a gente seja feminista, mas um feminismo light. Então, essas feministas, elas se opõem radicalmente, né? Mas não assim de serem extremistas, né? Mas é uma coisa assim mais firme. É interessante porque essa questão do patriarcado, matriarcado, é uma questão da psique, né? Eu acho que, enfim, é outra história, né? Que está estruturando o nosso emocional, né? Não tem como você, talvez o termo, não sei, me soa meio estranho, mas tudo bem. Então, só para pontuar que para a psique é importante o patriarcado, o matriarcado, existe, isso está na constituição afetiva, né, de todos nós, enfim, mas é interessante esse... Sim, não, mas o sistema patriarcal que a gente fala não é no sentido, não é assim, vamos negar o masculino ou vamos negar a feminilidade. É no sentido de que o homem está no topo. Tá. Né? A demanda é dele. Mari, nós vamos ter que fazer um intervalinho, já voltamos. Obrigada. Rádio e TV Imprensa, 100% digital. De quem é o corpo da mulher? Né? O corpo da mulher é dela, não é público. Não é público. Então, a gente precisa debater essas coisas. E é interessante porque a internet permite... Né, como eu já tinha falado, permite essa articulação. Sim, então, sim. por exemplo, o movimento Me Too, tudo começou, né, com as denúncias contra o Harvey Weinstein. Isso. Né? Então, a Alyssa Milano, que é uma atriz assim, bem conhecida, ela chamou as mulheres a colocarem no Twitter essa hashtag MeToo, Me Too. falando sobre os assédios que elas sofreram e tal. E aí, o Tomou negócio... uma proporção absurda.
E graças ao Me Too, o que aconteceram aquelas manifestações no Globo de Ouro, né, Sim. das atrizes De vestirem de preto, e levarem como acompanhantes ativistas, né, Isso. feministas que lutam pelos direitos das mulheres, principalmente as que abordam a questão do assédio no mercado de trabalho, porque a gente esquece que, assim, artistas de Hollywood, na nossa cabeça, elas são intocáveis, né? Nossa, celebridades e tal, não são gente como a gente, né? Mas quantas mulheres passam assédio no mercado, sofrem com assédio no trabalho, no ambiente de trabalho? O chefe vai lá, faz um comentário machista, pega na cintura, não dá oportunidades, porque fala, você é mulher e tal. Eu já passei por isso, do chefe dar risada, falar assim, tinha que ser loira, sabe? Umas coisas assim. Quer dizer, isso tudo é opressão. Entendi. Então foi muito importante o Me Too está sendo muito Está importante, sendo, né? porque vai culminar com o Oscar, né? Exatamente. E foi por causa do Me Too que surgiu o Time's Up, que é uma organização que luta, né, que presta apoio jurídico para as mulheres que sofrem assédio no mercado de trabalho e que teve toda a projeção agora no Oscar também, né, esse ano. Eu achei, assim, pessoalmente, eu achei que ia ser mais assim, visível no Oscar. Mas eu acho que deve ter rolado algum silenciamento ali por baixo do pano, sabe? Mas a atriz que ganhou o prêmio, ela foi perfeita, né? Sim. Ela cutucou a ferida, né? Isso. Porque ela fez as mulheres, todas as mulheres levantarem para mostrar, olha como somos poucas, né? E aí ela citou o Inclusion Rider, que é a cláusula de inclusão de minorias, né? Isso é importante. Essas ações são importantes para a gente perceber como isso é muito presente na sociedade. Quer dizer, uma atriz que você pensa, nossa, uma mulher forte. Mas a gente pensa em termos de afeto, não é muito diferente. A violência dela e da mulher que está lá no submundo, subjugada, o sentimento é o mesmo, né? Exatamente. Isso eu acho que é a nossa humanidade, né? Sim. E mesmo não só com as mulheres, mas muitos meninos que são violentados, eles também têm esse sentimento. É desse sentimento que a gente está falando, né? Sim. E até no Me Too teve acusações contra o Kevin Spacey, por exemplo. Ele foi, assim, uma coisa que, pra mim, eu fiquei chocada. Porque eu gostava muito dele como ator. Até o Woody Allen, né? Assim, assim, se a gente for pegar todos os nomes, a gente vai parar de assistir filme. São muitos os casos. Agora, sim, nós estamos falando de coisas absolutamente fora da nossa realidade, né? Oscar, atrizes, hollywoodianas, né? Onde é que entra o capitalismo nisso tudo? Vamos lá, beleza, política, machismo nos games, não? Sim. Empreendedorismo, né? E eu preciso falar de uma coisa que está me incomodando muito, que é o seguinte: a maternidade como interdição para o progresso, para o acolhimento, para que ela consiga tomar uma posição nas empresas, né? Sim. Algumas coisas me parece que já estão mudando. Parece ter uma lei que as meninas grávidas terão algumas concessões no colégio. Me parece que tem algumas coisas acontecendo, mas isso eu preciso falar. Eu não sei o que é, a gente pode até retomar isso uma hora, mas isso é importante a gente falar. Só pegando o gancho disso que você acabou de falar, que eu acho que é muito importante, essa semana teve uma notícia, eu não sei se você viu, uma estudante, eu acho que foi, eu não me lembro exatamente em qual universidade que foi. Ela foi assistir a aula e ela não tinha com quem deixar a filha dela. Não vi. Ela tem uma filha de 5 anos, ela foi assistir uma aula de ciências sociais e dentro da sala de aula o professor humilhou ela, porque ela estava lá com a menina, e as pessoas gravaram o que ele falou. E ele deu um discurso horrível, falando de que como ela não tinha que levar nada, porque se não tem dinheiro se vira, se não tem com quem deixar, não tinha que estar ali. Isso não é um mestre. Né? Então, assim, essa é uma realidade de muitas mulheres. Então, até no cinema, por exemplo, muitas mulheres
depois que são mães, elas acabam perdendo, porque o corpo muda, tem toda aquela Isso. pressão de que tem que ter o corpo perfeito. Isso a maternidade é uma coisa que influencia muito, Muito. no destino das mulheres, né? Isso. Então, muitas mulheres, às vezes, acabam... uma mulher que tem uma posição de destaque numa empresa, ela fica grávida. Depois, quando ela volta da licença maternidade, os caras vão tirando, até tirar ela de vez, porque ela vai ter que sair quando o filho está doente. Para amamentar, ela tem o direito, né? A Exatamente. lei, né? A lei a protege, né? E assim, como né? Isso tudo está sempre em cima da mulher. Se houvesse uma divisão... Parceria. Uma divisão de responsabilidade entre Parceria. o homem e a mulher, né? A parceria mesmo, não existiria isso, porque aí o homem seria mais presente. Sim, Quer dizer, ia ser uma coisa natural natural. para todo mundo, né? Uhum. Então, falando do capitalismo e da moda e da beleza, né? Hoje a gente tem aí o feminismo como uma tendência de moda ou uma tendência de mercado, né? Então, que torna, assim, esvazia o sentido um pouco da coisa. Então, ó, por exemplo, eu tô com uma camiseta aqui escrito Girl Power, que eu comprei numa grande rede de lojas. Ao mesmo tempo que é legal, porque você fala, nossa, eu posso expressar o que eu penso Isso. com a moda, tá na moda, né? A gente pode falar abertamente. Ao mesmo tempo, você está sendo manipulada por esse mercado, né? Que é muito Exatamente. doido isso. E esvazia o sentido, porque fica assim, aquela coisa, Exato. você, para ser empoderada, você precisa ter essa blusa, Isso. esse batom, essa Isso. vestimenta, essa atitude. Então, você vende um estereótipo do que é a luta das mulheres. Uhum. E não é nada disso, né? Então, por exemplo, o 8 de março, né? Sim. O 8 de março, que é um dia de protesto, de luta. As pessoas usam para vender coisas, né? Então, assim, é esvaziado o sentido da luta para venda. Manipulação desse né? capital. O que eu quero falar, a gente está quase no finzinho do programa. Tá tão Tem muita agradável. coisa, Tem muita né? coisa. Esse que é o problema. Nós não vamos conseguir cumprir nossa pauta. Mas eu quero falar do machismo nos games. Tá. Então, essa é uma coisa que é também muito difícil. Teve até uma campanha recentemente que gamers profissionais, mulheres, né, que Isso. jogam muito bem, junto com alguns homens que também são gamers profissionais, os caras foram lá e colocaram o nickname, né, o Nickname. gamer tag Uhum. de mulheres. E eles ouviram os caras falando, tinha que ser mulher, o que você está fazendo aqui? Você não sabe jogar, volta pra cozinha, vai me fazer um sanduíche, Gente, umas pelo coisas amor de assim. Deus. E eu jogo videogame, eu jogo Call of Duty, eu jogo muitos jogos de RPG online, Elder Scrolls Online, enfim. E isso é muito presente. Assim, se eu entrar num jogo, eu vou receber uma mensagem muito, assim, baixa, chula, vulgar, só por os caras verem que eu sou uma mulher. Né? Até meu marido, que joga também, ele fala, às vezes ele olha e fala assim, eu não acredito que é assim. Eu não acredito que é isso, que você passa por isso. porque- Ainda mais na rede, né? Porque eles estão escondidos, né? Eles estão Exatamente. protegidos, eles estão... Bom, Mari, que pena, gente, tem um monte de coisa aqui. Rapidamente, o que é o mundo ideal para você? O mundo ideal seria um mundo onde as mulheres e os homens se responsabilizassem pelos filhos igualmente, pelo trabalho doméstico, onde houvesse igualdade salarial, E parceria, né? parceria, o respeito. A partir do momento que a mulher para de ser objetificada, isso já melhora, Já sabe? melhora. Porque se o outro enxerga você como um sujeito, aí existe a parceria. Então, o mundo ideal é um mundo de respeito, igualdade, divisão de tarefas e mulheres mais presentes em todos os espaços que são dominados pelos homens, né? Mari, por favor, deixe os seus contatos, o que você quer divulgar. Eu sei que você tem um evento lindo hoje de tarde. Sim, eu queria falar sobre o Clube de Leitura Leia Mulheres, que acontece lá no Centro Dandara de Promotoras Legais Populares. Inclusive, o Centro Dandara, só rapidamente,
está promovendo o curso de promotoras legais populares esse ano, que legal. que são mulheres que conhecem os direitos e aí lutam pelos direitos das mulheres, enfim, atuam como ativistas na sociedade mais ativamente, né? Hoje, às 4h, vamos fazer o Clube de Leitura Leia Mulheres lá no centro da Andara, a rua Conselheiro Rodrigues Alves, número 69. Todo mês a gente se reúne lá para discutir um livro escrito por mulheres. Tá. Se você entrar no Facebook e colocar lá Leia Mulheres São José dos Campos, pode entrar no nosso grupo. Tá. Quem quiser acompanhar os meus textos, Tá. né, eu tenho um site chamado 1000palavraspordia.com, também a página no Facebook 1000 Palavras por Dia. Tem o coletivo Sincronistas, Nossa, né? Tem bastante coisa. E eu só queria terminar com duas frases. Tá. Uma da escritora Audre Lorde, que é uma feminista assim, muito conhecida, que ela fala: não sou livre enquanto outra mulher for prisioneira, mesmo que as correntes dela sejam diferentes das minhas. E a outra é a da Simone de Beauvoir. Nunca se esqueça de que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Esses direitos não são permanentes. Você terá que se manter vigilante durante toda a sua vida. Então, que a gente possa se manter vigilante, lutar, apoiar umas às outras. Né? Mari, muito obrigada. Olha, foi muito bom tê-la aqui, te agradeço. Boa semana a todos. E agora vem o próximo programa nosso, é o Ferreira Leite, o Beni Vieira, o Povo no Rádio. Muito obrigada, boa semana a todos. Acabamos de apresentar No Divã. No Divã. Com Diva Pimentel.